Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Eliane, nós vamos a mais uma aula da disciplina Saúde Mental do curso Técnico em Enfermagem Instituto São Miguel para a turma D de Gandu, prestes a formar, né? Gente, a nossa disciplina é uma disciplina contínua, né? Então, nós iniciamos compreendendo o conceito da psiquiatria e agora, e do atendimento, né? Psiquiátrico, da reforma psiquiátrica. E a partir de agora nós vamos começar a falar dos propriamente dito das patologias. Então, o conceito de doença mental diz que é uma variação mórbida do normal. No entanto, esse conceito de normal acaba sendo ultrapassado, não é? Porque hoje um portador de transtorno de espectro autista, ele é uma pessoa normal. Um portador de síndrome de Down também é uma pessoa normal. Então, este conceito de normal varia muito do enquadro da pessoa na sociedade, tá? Aí nós voltamos no contexto do processo de saúde e doença para entender que, né, para realmente conceituar que doença, né, é um desequilíbrio de um contexto total. E saúde é o equilíbrio, né? Total bem-estar físico, mental e espiritual, tá bom? Então, essa variação, ela é capaz de produzir prejuízo na performance global da pessoa, né? Ela vai interferir no equilíbrio desse contexto social, ocupacional, familiar e pessoal. Sendo assim, nós compreendemos que uma pessoa que tenha um transtorno de saúde mental, mas está com equilíbrio, ele mantém seus hábitos de vida social, ele trabalha, ele vive em família, ele tem a sua identidade bem delimitada, essa pessoa ela está saudável, porque está, né, em tratamento, está controlado. Claro que essa variação, ela produz um prejuízo não apenas a nível pessoal, ela pode influenciar também o convívio, porque o ser humano, ele necessita se relacionar, né? O ser humano, ele foi criado e desenvolvido para se relacionar. Então, a Organização Mundial da Saúde diz que saúde, né, é o estado completo de bem-estar físico, mental, social e espiritual. Isso é saúde. Portanto, esse conceito, ele implica nos critérios de valores, não é? Porque ele automaticamente já vai falar em bem-estar e mal-estar. E o meu bem-estar não é o seu bem-estar, não é verdade? Então, esse contexto é algo flutuante, que vai adequar-se, né, que vai variar de acordo com pessoa para pessoa. Então, as doenças mentais, elas estão associadas a angústias, né, e problemas no funcionamento das atividades sociais, de trabalho e familiares. A doença mental, ela é comum, gente, muito comum, tá? Estima-se que nos Estados Unidos, 1 a cada 5 pessoas adultos tem alguma questão de doença mental. E assim, desses, cerca de 24%, ou seja, do 4,1% desse percentual, tem uma doença mental grave ou que evolui com gravidade. Complicado, né? As formas de manifestação. As doenças de saúde mental, elas vão se dividir em 2 grupos, neuroses e psicoses. As neuroses têm um quadro bem definido, né? Está mais caracterizado por emoções e sentimentos negativos. Claro que pode ter uma influência psicossomática, que é, como nós falamos na aula passada, perdão, pessoal, é quando as doenças de saúde mental, elas acabam afligindo e desencadeando manifestações físicas, né? Então, há diversos tipos de neurose que podem afetar uma pessoa e uma pessoa pode desenvolver diversos tipos de neurose. Não é aquilo de que a pessoa tem apenas um problema. Ele pode ter mais de um. Os indivíduos portadores, né, de neuroses, eles têm uma perspectiva diferente
que leva, né? Eles têm grandes apreensões sobre tudo à sua volta. E como foi falo, as emoções têm uma tendência negativa. Gente, não é frescura. Não é frescura, não é fingimento, não é para chamar atenção, é um transtorno. É uma doença, ninguém pede para ficar doente, ninguém pede para ser doente, ninguém pede para não ser doente. O que pode acontecer? Uma pessoa que já tem uma predisposição, né, para umas questões de saúde mental, um trauma na infância, um susto na infância, um abuso, uma mudança brusca de rotina, o divórcio dos pais, a mudança de endereço, onde a pessoa sai do seu ambiente de segurança, bullying, tudo isso são fatores desencadeadores. Então, não é frescura e não é fingimento, tá? E essas pessoas, gente, eles já são fisicamente, eles já são, desde a sua formação, emocionalmente vulneráveis, né? Então, eles não reagem bem nem a mudanças, nem a críticas. São pessoas basicamente sistemáticas que necessitam da segurança, da continuidade, né? Então, eles nasceram assim. O cérebro humano é uma maquininha, uma caixa de surpresas. Então, desvendar os mistérios da mente e os mistérios da alma é algo que estamos muito longe de conseguir. Olhem só, os transtornos, né? Os basicamente mais conhecidos. O TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, transtorno do pânico, fobias, né? Transtorno de estresse pós-traumático, que eu, inclusive, sofri recentemente após uma tentativa de assalto, na qual eu bati meu carro. E depois disso eu não conseguia fazer curvas. Como eu bati numa curva, em todas as curvas meu coração acelerava, me dava um mal-estar, eu tinha medo. Só que antes disso, eu sofri essa batida de carro, se não me engano, numa quinta-feira. Na sexta eu fui trabalhar normal, como se nada tivesse acontecido, conversei com o mecânico, mandei meu carro para o mecânico. No sábado eu não quis ir para a aula, como vocês sabem, eu estudo aos dias de sábado. Eu não quis ir para a aula porque eu não queria pegar a estrada. No domingo, gente, eu não consegui sair da cama. Primeiro porque eu senti dor no corpo todo. E segundo porque desde da noite de quinta para sexta, eu fechava os olhos e via o motoqueiro. E então, de sábado para domingo, eu já não consegui dormir. Eu dormi muito mal, eu sonhei, e isso desencadeou dores no meu corpo. E apenas o meu filho, que tem transtorno de espectro autista, como vocês também sabem, percebeu que eu estava sofrendo de estresse pós-traumático. Nem eu percebi. Então, são coisas que podem simplesmente acontecer, né? Graças a Deus, hoje eu já estou bem, já recuperei, já me equilibrei nessa questão de curvas, mas para mim, o que precisou foi trabalhar o meu espiritual, né? Para mim, o trabalho espiritual foi o suficiente, foi o que eu precisei. Mas talvez para uma outra pessoa fosse necessário terapia. E não vou mentir para vocês, eu procurei a psicóloga que trabalhava comigo na época, na unidade, conversei com ela e não precisei continuar. Mas para algumas pessoas é necessário. Depois de um acidente, de um susto, o estresse pós-traumático necessita de terapia, né? As fobias sociais também, transtorno de ansiedade generalizada, que gente, hoje em dia, o meu filho que tem o transtorno autista, ele também sofre de transtorno de ansiedade generalizada, minha irmã também, e a filha de uma grande amiga, uma menina linda, linda, uma pessoa a quem eu aprendi a amar, que eu amo muito, também sofre. Então, são 3 pessoas a quem eu amo e sofrem de transtorno de ansiedade. E às vezes eu me chateio por ver a sociedade não fornecer a eles o que eles realmente precisam, não é? E os transtornos gerais de ansiedade, que com a questão da pandemia aumentaram e aumentaram muito. Esses 7 aqui, gente, são os básicos das neuroses.
O transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Gente, existem várias formas. Tem a repetição de algum ato. Pessoas que, por exemplo, vou falar de mim. Você não é normal. Eu sou totalmente normal, tenho vários problemas. Não é normal quem diz que não tem nada. Primeiro, porque não se aceita. Por exemplo, se eu for fazer uma longa caminhada, no início eu preciso olhar no relógio. Por quê? Se eu não olhar no relógio, eu perco a noção de tempo, de espaço. Eu fico com a sensação de que eu vou me perder no caminho, por mais que seja um caminho repetitivo. Voltando à minha história, vocês lembram que eu caminhava, né, para me formar, precisava andar 6,2 km todos os dias. E se num determinado ponto eu não olhasse no relógio, eu ficava confusa. Só que eu andava aquilo ali todo dia, vocês sabem. Mas eu ficava confusa. Agora, o meu carro, para acender o farol, ele tem uma chavezinha. Então, todos os dias, no mesmo lugar, eu tinha que acender o farol. Porque se eu não acendesse o farol naquele mesmo local, eu ficava estranha, ficava confusa. E às vezes eu não lembrava de acender o farol. O que aconteceu? Eu precisei mexer no padrão do carro para que o farol comece a acender sozinho. E mesmo assim, de vez em quando, eu paro, desço do carro e vou olhar se o farol tá aceso, né? É básico, mas existem pessoas, gente, que só conseguem comer de certa forma, pessoas que só conseguem sair de casa se repetir o mesmo movimento 3, 7 vezes, geralmente são números ímpares, pessoas que precisam que não conseguem ver nada torto, eu não consigo ver nada na ponta. Qualquer coisa que eu vejo na ponta, para mim, vai cair, vai quebrar. Então, é a mente que é assim. Meu filho, voltando no meu filho, ele tem as prateleiras dele de carrinhos, de bonecos, de personagens de séries. E não se pode misturar nada. Ele não gosta, né? Para ele, fica errado. Existe toda uma organização. Se você se avaliar, você também tem alguma coisinha. Observe. Claro que em níveis controlados existem pessoas que o nível é mais alto, então é mais difícil, precisam de terapia para aprender a lidar com isso. Síndrome do pânico. Geralmente, gente, o diagnóstico é quando as pessoas têm ataques de medo, de pânico espontâneos, repentinos, de forma inesperada, tá? Os episódios de síndrome do pânico são marcados por crise de ansiedade, né, exacerbado, que pode estar associado a sintomas físicos semelhantes aos de ataque cardíaco. Preparem-se vocês que irão trabalhar na emergência. Várias pessoas chegarão com sintomas de infarto e ansiedade. Não despreze, porque realmente pode ser um infarto e pode ser uma crise de ansiedade. Não despreze, atenda, faça a triagem. Veja, claro que com o passar do tempo você vai começar a observar sinais e sintomas que diferenciam. Mas, voltando à minha história, em um plantão, estava com um médico excelente, um médico muito experiente, e chegou uma senhora com uma crise de ansiedade a um ponto que ele chegou a suspeitar de edema agudo de pulmão. E as técnicas não conseguiram pegar acesso. E quando eu fui pegar o acesso dela, né, quando elas me chamaram que eu fui pegar o acesso, tava tão difícil. Aí eu olhei para ela e falei assim: ó, minha velha, comece a orar. Você crê em alguma coisa? Ela falou a religião. Eu falei: então comece a orar. Peça ajuda a Deus, porque nós precisamos pegar o seu acesso. Senão a gente vai ter que te mandar para outro hospital. Aí nesse ponto ele já tinha percebido que era uma crise de ansiedade. E ela começou a orar, eu comecei a orar junto com ela. E ela foi se acalmando, foi melhorando a respiração, foi aumentando a saturação e eu consegui pegar o acesso. Mas até então, parecia ser uma edema agudo de pulmão, né? Então, gente, trate tudo com respeito. Claro, se você perceber que é uma crise de ansiedade, influencia a pessoa a perceber que ela está bem. Não deixe ela realmente acreditar, ela realmente sentir que ela está infartando, porque ela pode começar a desenvolver enzimas, né? O cérebro, porque, como eu falei no início, o cérebro é uma caixinha de surpresas, é uma máquina, pode começar a desenvolver enzimas, perdão. E essa pessoa tem um prognóstico, uma complicação
por consequência do fator mental. Sintomas da síndrome do pânico, gente. Dor no peito ou desconforto, lembrando que o coração não dói, viu? Que dói é o peito. Fraqueza, que é astenia, tontura, desmaio, que é síncope, né? O medo exacerbado da morte, medo de perder o controle ou a sensação de uma tragédia iminente, pensamentos, imagens ou recordações aterrorizantes, sentimentos de indiferença, sensação de estar fora da realidade, náusea, mal-estar estomacal, que também condiz com infarto, né? Por isso há essa suspeita, essa confusão, dormência ou formigamento nas mãos, nos pés e no rosto, palpitação, hipervigilância, tensão muscular, boca seca, sensação de falta de ar ou sufocamento, calafrios, sudorese intensa, tremores, dificuldade na fala, dislalia, agitação e impaciência ou sentimento de frustração. As fobias. Gente, eu detesto essas imagens, meu Deus. Essas imagens me fazem muito mal. Fobia, gente, é um medo exagerado de alguma situação. Pode ser a claustrofobia, que a pessoa não consegue respirar em ambientes fechados. A hidrofobia, que é o medo de água, principalmente quando há um histórico de afogamento ou trauma por afogamento de alguém. E o medo de pessoas, né? As sociofobias. Tem medos de bichinhos, tem medos de sons. Existem várias fobias que desencadeiam reações exacerbadas. Eu vi um vídeo recentemente que o cachorro estava preso e eu vi uma pessoa andando. E quando esse cachorro ele teve a reação de pular, a pessoa no desespero pulou para a rua e foi atropelada pelo baú de um caminhão. Né? O caminhão passou e o baú bateu na pessoa. Na realidade, a pessoa atropelou o caminhão, porque ela foi para a rua, né? E bateu no baú do caminhão. Então, é uma reação exagerada, não é? O medo, o descontrole da pessoa. Os transtornos de ansiedades, né? Os indivíduos, eles têm ataques de ansiedade antes ou depois de realizar alguma coisa. Muitas vezes, gente, ele nem faz aquilo nem acontece. Mas o desenvolvimento mental da pessoa leva ele a sentir todas as situações muito antes, muito precocemente, né? E geralmente eles vão para o lado ruim. É comum, né, que seja em pequena escala na maioria das pessoas, porém, se for em excesso, já é patológico. Os sintomas do transtorno de ansiedade: preocupação excessiva e descontrolada, né, sobre o futuro. O aumento considerável na irritabilidade e na impaciência, piora no padrão de sono, de apetite e fadiga crônica, tensão muscular frequente e dificuldade persistente em concentração, no foco e na memória, tá? As fobias, gente. A fobia é um medo intenso e irracional, né? A fobia social, ela vai causar uma ansiedade intensa e persistente relacionada a uma situação social, a escola, por exemplo, o trabalho. Né? A ansiedade generalizada é um estado de ansiedade e preocupação excessiva sobre diversas coisas da vida, principalmente o futuro. E a síndrome do pânico são ataques súbitos de terror, né? Acompanhados de sintomas físicos, né? Psicossomáticos, que podem incluir palpitação, falta de ar, tontura e desconforto abdominal. Certinho, galerinha? Espero que vocês tenham gostado do assunto. Continuamos na próxima aula, que falaremos de depressão e síndrome de Burnout. Dúvidas? Chama lá no chat que eu tô esperando por vocês.